Boa tarde, ensino médio. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam bem nesse momento. Aula de projeto de vida. Hoje, como prometido, nós vamos falar sobre educação financeira ou sobre planejamento financeiro. Todos nós temos desejos, todos nós temos sonhos, né, de ter uma profissão, todos nós temos desejo de ser ricos, alguns querem ser até milionários, mas como que está esse planejamento financeiro, né? Com as aulas que nós estamos ministrando, aprendemos a planejar algumas coisas da nossa vida. Aprendemos a planejar, por exemplo, a nossa vida sentimental, aprendemos a planejar a nossa vida emocional, muitas vezes, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma área não menos importante, a área financeira. Como que nós estamos planejando a vida financeira, né? Todas as profissões, elas possuem os seus prós, os seus contras. Todas as profissões possuem o seu lado bom financeiramente e o seu lado não tão bom, né? Muitos de vocês querem ser CLT, outros estatutário, concursado, né, o famoso concursado, outros o PJ. Mas como que está o seu planejamento hoje? Você já sabe quanto que você gasta por mês? Você sabe quanto que você está gastando com as suas coisinhas, né? Quanto que está sendo do seu orçamento seu carrinho da Shopee? Quanto que está saindo do seu orçamento as suas compras? Como isso está ajudando você a construir o seu padrão de vida e como que você está se planejando para que no futuro você possa ser o administrador do seu padrão de vida, né? Como que está a sua saúde financeira? E eu não digo somente a saúde familiar, eu estou falando da sua saúde particular. Professor, eu sou somente um estudante, mas até mesmo os estudantes têm os seus gastos e até mesmo os estudantes têm os seus ganhos. Hoje você já montou a sua planilha de gasto para ver quanto que você gasta por mês? Dessa sua planilha de gastos, caso você esteja montando agora assistindo essa aula, você já percebeu o que é necessário e o que não é necessário para os seus gastos? Como evitar gastos desnecessários para ter uma renda maior, para ter um fundo de emergência maior? Isso são algumas coisas que nós vamos comentar. Eu peço a sua atenção e eu preciso da sua atenção. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer para planejar a nossa vida financeira é avaliar a nossa situação. Professor, eu sou desempregado. Professor, eu sou estudante. Tudo bem. Mas hoje, se vocês entrarem, né, até mesmo no GPT, não façam isso, vocês vão ver que lá nós temos uma média salarial de todas as profissões possíveis. E é interessante, eu estava pesquisando esses dias, vocês têm a situação inicial, ou seja, o salário que um iniciante, ao sair da faculdade ou a ingressar no concurso, ou até mesmo estar no momento ali do curso, seja se você for para uma carreira militar, quanto que você vai ganhar, a média no tempo que você vai ganhar depois de formado ou depois de um certo tempo de atividade e no final da carreira com todas as progressões, quanto que você vai ganhar. Eu quero que você planeje isso, porque é isso que vai gerir a sua vida. Muitas vezes o nosso sonho não acompanha o nosso padrão de vida logo de início. Muitas vezes, se você chega no seu sonho sem um padrão financeiro desejado, a situação para que você desista é um pouco maior do que a situação para que você resista. Então, você precisa estar planejando a sua vida financeira junto à sua vida em outras áreas, né? Então, primeira coisa, você vai levantar a sua fonte de renda. A sua fonte de renda principal. Quanto que ganha, por exemplo, um advogado criminalista nos seus primeiros anos? Quanto que ganha um médico logo após sair da faculdade? Você precisa saber isso, você precisa anotar. Outra coisa, pessoal, você precisa anotar o que você pretende ter de dívidas fixas e quais serão as suas possíveis dívidas variáveis. Dívida fixa, por exemplo, financiamento de um apartamento, financiamento de uma casa,
financiamento de um carro, são coisas que você vai ter todo mês. Despesas variáveis pode ser, por exemplo, um almoço, né, uma saída para o parque que está vindo para o Brasil, né, que estão construindo ali da Cacau Show, até mesmo o Hop Hari, ou Beto Carreiro, ou até mesmo uma viagem para Disney. Isso precisa ser planejado. Nada sai por acaso. Né? Hoje você já tem anotado quanto tempo você planeja? Você precisa anotar isso. Outra coisa, você precisa identificar as suas dívidas desnecessárias. Nós temos as dívidas fixas, as variáveis e as desnecessárias. Será que tudo que você gasta hoje é necessário? Por que eu falo isso, pessoal? Porque vocês vão ter lá na frente que planejar o que nós chamamos de fundo de emergência. Ninguém pede a emergência, mas nós precisamos planejar. Se alguma coisa ruim acontecer, é para ele que você recorre. Então, avalie a sua situação, avalie a fonte de renda. Outra coisa, pessoal, vocês precisam criar um orçamento mensal. Planejar um orçamento mensal, e eu dividi aqui, eu não sei se vocês podem anotar aí, mas tudo isso vai ficar aqui registrado e gravado também. Primeira coisa, 50% vai para suas necessidades básicas. Eu listei aqui como moradia, alimentação e tudo relacionado à moradia, né? Então vai água, luz, telefone, internet e alimentação. 30% eu coloquei como lazer e compras, 20% como poupança, né? Então 20% pode ser 10% para poupança e 10% para pagamento de dívidas. Né? Então, a primeira coisa é você saber o quanto você vai ganhar. Segundo, criar dentro daquilo que você ganha uma despesa ali para saber quanto que será cada uma delas. Outro passo importantíssimo, meus queridos alunos, é você programar ou definir metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Nossa vida financeira, nós também temos metas. Na nossa vida financeira, nós também temos desafios. Eu coloquei aqui, por exemplo, como curto prazo, né? Montar uma reserva. Por quê? Porque é sempre interessante você ter uma reserva. Nada melhor do que comprar à vista. Guardem isso para a vida de vocês. Nada melhor do que comprar qualquer coisa à vista. Então, ter uma reserva é muito importante. Eu coloquei aqui quitar dívidas, mas vocês são adolescentes, então vocês deixem isso para a próxima, tá? Sempre quitem as dívidas de vocês, mas agora montar uma reserva possa ser esse planejamento a curto prazo. Médio prazo, fazer uma viagem longa, uma viagem de férias um pouco mais estendida, comprar um carro, uma moto, né? Isso é uma média financeira para longo prazo. E por que longo prazo? Porque vai entrar talvez como um veículo comprado à vista, como uma viagem paga mais da metade, né? A longo prazo, por exemplo, eu coloquei a casa própria, ou, vamos abrir aspas aqui, a casa dos sonhos e aposentadoria. Eu conversei no terceiro ano do ensino médio, eu vou falar para vocês também, que a aposentadoria, eu sempre aconselho vocês verem também, essa é uma aplicação privada, não somente a do INSS. Por quê, pessoal? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E a gente, quanto mais planejamento para o futuro, melhor. Quanto mais vocês se planejarem para o futuro, melhor. Então, pense a longo prazo, a casa dos sonhos e a aposentadoria dos sonhos, né? Aposentar, talvez a gente está vendo as leis aí, né? Tá cada vez mais difícil, mas planejamento financeiro é tudo. Ele é aposentar não somente no sentido de parar de trabalhar, mas ter uma tranquilidade para ter uma pausa na sua produção. E para isso, a gente precisa ter isso, né? Ter esse planejamento financeiro. Eu coloquei aqui, pessoal, isso é interessante, investir com inteligência. Aprender sobre renda fixa e renda variável,
Isso é muito importante, né? Vocês conversarem com gerentes de banco, há bancos que dão um suporte maravilhoso para adolescentes, para quem está iniciando nesse sentido. Diversificar investimento, né? Então, você diversificar os investimentos que vocês estão tendo, não só vocês terem o, um investimento, mas saber o que é esse investimento, diversificar, né? Não só no X, mas X, Y, Z. Né? Eu coloquei aqui também usar a regra dos 3 potes, que é gastar, guardar e investir sempre na sua vida. Outra coisa interessante que eu coloquei é você colocar aqui, anotar tudo que você gastar. E eu vi um vídeo no TikTok, né? E vocês sabem que eu fico no TikTok muitas vezes por causa de vocês, para aprender a entrar nesse mundo que vocês vivem, né? Que é um pouquinho diferente da minha geração, do que a minha geração viveu. Mas esses 3 potes, né? E saber aqui anotar tudo que você gasta. Eu estou vendo se eu acho o link aqui para mandar para vocês. Mas o que eu estava vendo no TikTok é justamente sobre isso. É anotar tudo que gasta. Né? O rapaz ele tinha pedido para a pessoa anotar tudo que ela gastava. Ela colocou lá aluguel, água e carro. Financiamento do carro. Né? Porque a luz já estava inclusa no valor do aluguel. Aí depois o rapaz perguntou, beleza, esse carro não anda? Anda com gasolina. Então, por que a gasolina não estava ali? Nossa, você não come na sua casa? Como? Então por que o mercado não está aqui? Então, pessoal, quando vocês ouvirem a palavra anote tudo, é literalmente tudo. O seu dinheiro ele é precioso para ser gastado imperceptivelmente. Né? Então, olha, gastei aqui com uma bala. Anote, bala, 30 centavos. São 30 centavos que se você for andar de trem, por exemplo, você não pega o trem faltando 30 centavos no valor da passagem. É importante, né? Então vocês começarem a anotar tudo, isso desde já. Né? Desde que vocês ganhem uma mesada dos pais, vocês têm um trabalho de ajudar e vocês ganham um pouco. Ah, professor, é pouco que eu ganho ainda. Poxa vida, mas o pouco bem aplicado vira muito, né? Hoje, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu acho isso injusto, mas há muitas pessoas no Brasil que sobrevivem e sustentam uma família de 3, 4 pessoas com salário mínimo. Né? E como é que ele faz isso? Muitas vezes administrando. A maioria dos empresários que nós temos hoje, dos grandes empresários, cresceram graças à administração. Então, queridos, administrar é o segredo do sucesso financeiro. Então, esses passos que eu falei aqui, essa criação, eu vou pedir para que vocês façam agora. Eu vou estar aqui no chat, tá? Eu estou aqui no chat, estou esperando vocês responderem. Eu vou pedir para que vocês façam essa planilha e me enviem no meu e-mail ou via Google Formulário ou Google Documentos que eu vou mandar para vocês, ou vocês façam no caderno, mande foto e mande no meu e-mail esta planilha de gastos, aonde eu estou, né? Aonde eu quero chegar, qual é minha profissão sonhada é X, quanto que essa profissão X vai ganhar, né? Então a lição para vocês hoje, para vocês fazerem, estou indo para 15 minutos, a aula de 45, vocês vão ter meia hora, está muito bem aplicado. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão construir o salário de vocês inicial, o médio e com todas as evoluções. Então, eu quero ser professor. Salário inicial é isso, salário médio é aquele, salário final é X. Depois vocês vão colocar dentro desse salário quanto que vocês vão distribuir para cada área que eu falei. Então, despesas fixas, variáveis, o fundo de emergência. E depois disso, vocês vão fazer também hoje quanto que vocês estão gastando e como que vocês vão precisar adequar este gasto à realidade de vocês. Tudo bem? Bom, para hoje a lição é essa. Eu peço que vocês façam com carinho, tudo bem?
façam com determinação e qualquer coisa eu estou aqui no chat para respondê-los. Grande abraço.